Hoje eu vou te falar quais são os sintomas da depressão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho e vamos começar. A primeira coisa que eu preciso falar é que depressão é coisa séria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil tem quase 12 milhões de pessoas com depressão e mais ou menos 15% da população mundial vai ter algum episódio de depressão durante a vida. Se você acha que tem depressão ou suspeita que alguém que você ama tem depressão, trata isso com seriedade, porque a depressão é uma doença que afeta a bioquímica do cérebro. Então não adianta só falar para si mesmo ou para a pessoa, fica feliz, se anima, porque isso não é suficiente. A depressão precisa de tratamento. Então vamos para os sintomas da depressão. Hoje eu vou te falar os 21 principais sintomas. A depressão ela afeta 3 áreas da sua vida. A primeira é o racional, a segunda é o emocional e a terceira é o físico. Então vamos começar pelo racional, porque é através dele que a gente engatilha as coisas, a gente lembra do passado. Repara que para você se sentir mal, você tem que lembrar das coisas, você tem que pensar, estou mal, estou triste, estou com depressão. Então os pensamentos, o primeiro sintoma é que eles vão ficando negativos. Você começa a pensar negativo demais, é difícil ver o copo meio cheio, a gente consegue ver só o copo meio vazio. O segundo sintoma é ser incapaz de não pensar no passado. A pessoa fica pensando naquilo que aconteceu, naquela coisa que deixa ela triste, naquela coisa que derruba ela. Ela é incapaz de não pensar nisso. Ela fica pensando o tempo todo. E isso volta na cabeça dela e volta na cabeça dela. E esse pensamento do passado vai intensificando a depressão, vai aumentando a depressão. Nas outras áreas, na emocional e na física. É por isso que a psicoterapia ela é muito importante para tratar a depressão, porque é assim que a pessoa consegue curar o passado, parar com esses pensamentos que derrubam ela e seguir em frente. O terceiro sintoma é a pessoa ficar se culpando de tudo e se vitimizando. Ela não consegue não se vitimizar e não se culpar. Tá tudo horrível, tá tudo ruim, fica aquele tom cinzento. Tudo que ela pensa, tudo em torno dela vai ficando cinzento. Vai ficando depressivo. Isso tende só a aumentar e a ir pegando as outras áreas da sua vida. Então, por isso que é importante tratar a depressão logo, porque senão você fica perdendo tempo. Você fica só derrubando as áreas da sua vida, uma atrás da outra, através desse tom cinzento que vai se instalando e vai tomando conta de tudo. O quarto sintoma é a falta de concentração e a incapacidade da pessoa pensar claramente. Tomar decisões como ela tomava antes, dela ter um pensamento claro e conciso para seguir com a própria vida. Essa falta de concentração, ela afeta o trabalho, a pessoa não consegue trabalhar direito, ela não consegue ficar muito tempo na mesma atividade, aí ela começa a perder a paciência, começa a não querer fazer mais nada. O quinto sintoma é a pessoa se tornar carrasca de si mesmo e ficar se criticando o tempo todo. E isso claramente vai derrubando a autoestima, vai afetando todo o emocional, a pessoa chega uma hora que não quer nem sair de casa, não quer levantar da cama, o trabalho não quer mais fazer. E a pessoa não consegue não ser a própria carrasca, porque a bioquímica do cérebro dela não permite que ela pense positivamente. É importante prestar atenção nisso, porque isso vai afetando tudo que a pessoa faz, vai afetando todos os resultados dela, até que chega uma hora que fica tudo cinzento demais. Então presta atenção e busca tratamento. Agora é importante lembrar que todos os sintomas precisam persistir e estarem também associados a outros sintomas que eu estou falando. Porque a pessoa pode se sentir mal um dia na vida, ela pode fazer uma coisa que ela considera errada e falar, puxa vida, fiz bobagem. Isso não quer dizer que ela está depressiva. Agora a depressão é quando ela não consegue parar de fazer isso. Todo dia ela faz isso, começa a afetar demais a vida dela, começa a persistir por muito tempo, aí tem que prestar atenção. O sexto sintoma que acontece nos pensamentos é a pessoa pensar demais em morte. Ela acha que a vida não está boa, ela acha que prefere morrer, ela até pensa em se matar. Então, esse pensamento ele tem que ser cuidado, porque pode indicar uma propensão ao suicídio. E aí a gente chega nos sintomas emocionais, que muitas vezes são engatilhados pelos pensamentos. E se não são engatilhados pelos pensamentos negativos, são interpretados negativamente pelos pensamentos, piorando mais ainda o emocional, se tornando um ciclo vicioso. A pessoa se sente mal e pensa que está mal, se sente mal e pensa que está mal.
Primeiro sintoma emocional é a tristeza. A pessoa se sente triste. É o sintoma clássico da depressão. Qualquer um consegue perceber que está triste, qualquer um consegue perceber que o outro está triste. Esse é fácil de perceber. Está ali, escancarado. O segundo sintoma é a autoestima. A autoestima da pessoa ela cai, ela começa a se sentir mal consigo. Ela começa a se sentir mal perante os outros. Ela começa a se sentir mal perante as coisas que fez, pelas coisas que conseguiu e pelo que ainda não vai conseguir, porque ela está pessimista. Ela acha que não vai conseguir mais as coisas. Agora, a depressão ela tem tratamento, então você trata a depressão e depois consegue as coisas. O outro sintoma é o desânimo. A pessoa vai desanimando, vai ficando quieta, não quer levantar da cama, não quer fazer mais nada, não quer trabalhar, vai desanimando. O outro sintoma é o medo, é a insegurança de que as coisas vão dar todas erradas, de que a pessoa não vai conseguir o mínimo que ela precisa para sobreviver, e isso vai minando as forças dela, vai piorando a depressão. O outro sintoma é o desinteresse. A falta de motivação, a apatia, a pessoa só quer ficar quieta. O outro sintoma é a sensação de sobrecarga, tá tudo difícil, eu não vou conseguir fazer, tem muita coisa para eu fazer, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Isso leva ao outro sintoma também, que são os sentimentos de impotência, eu não vou conseguir dar conta. Então para que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui quieto. Aí o outro sintoma, apesar da depressão não causar ansiedade, ela muitas vezes vem acompanhada da ansiedade. Então, a pessoa pensa no futuro, fica ansiosa, pensa no passado, fica depressiva. Então, quando aparece a ansiedade, é um sintoma que precisa ser pesquisado para ver se a pessoa também não está com depressão. E aí, outro sintoma importante da depressão é a falta de sentido na vida, de inutilidade, de que não adianta, não tem por que viver, é o fracasso. Todos esses sintomas emocionais, eles têm tratamento, não só pela psicoterapia, como também a medicação pode acabar com a maioria deles assim, ó. Por quê? Porque ela vai melhorar a bioquímica do teu cérebro e vai fazer com que você se capacite até para conseguir entender o que está acontecendo com você. Porque quando a pessoa está muito afundada na depressão, está levando rasteira todos os dias, nesses casos a medicação vai ajudar para que ela se erga, para que ela consiga ter a força psicológica de olhar para o que causou a depressão dela e resolver essas coisas para que essas coisas não voltem mais e ela possa parar com a medicação. E os sintomas físicos são quais? São os distúrbios no sono, a pessoa começa a precisar dormir demais ou não conseguir dormir. Na alimentação, então ou ela precisa comer muito ou ela não quer mais saber de comer. Leva aos distúrbios no peso, então ou ela engorda ou ela emagrece. E muitas vezes não precisa nem ser ligado à alimentação, ela engorda do nada ou emagrece do nada, por causa dos desequilíbrios internos dela, mesmo que a alimentação não tenha sido tão afetada. Outro sintoma físico é a perda de energia, a pessoa não tem mais energia para fazer as coisas que ela fazia antes. Aquilo que antes era fácil para ela, agora não é mais porque ela não tem energia. Ela quer ficar deitada, sentada, não consegue fazer porque a depressão vai minando a energia dela. Outro sintoma é a diminuição do interesse sexual. Então a pessoa ela pode ou não querer mais fazer sexo, ou ela pode até continuar com a rotina sexual dela, só que com menos prazer, com menos interesse. Isso naturalmente vai afetando os relacionamentos dela, vai afetando também o emocional dela, vai afetando também o racional dela. Então você percebe que é um ciclo, que uma coisa vai alimentando a outra. E o último sintoma que eu vou falar hoje são as dores pelo corpo, geralmente na região do tronco. Essas dores elas podem ser causadas tanto por causa dos desequilíbrios emocionais que levam aos desequilíbrios físicos, e aí vai dando dor. Por exemplo, a pessoa para de comer, começa a dar problema no estômago, e ela começa a sentir dor na região do estômago. Ou a pessoa começa a ficar tensa demais na região aqui do peito, e ela vai se fechando, porque ela está se fechando, vai tensionando e vai dando dor no peito. Então, a causa da dor podem ser várias, mas está lá no fundo a depressão como a causa principal. Porque todo esse ciclo vicioso que vai envolvendo o emocional, o físico e os pensamentos vai causando aquela dor na pessoa. Então, se depois de ver esse vídeo você acha que tem depressão, ou se você reconhece esses sintomas em alguém que você ama, é importante buscar ajuda. E como que você busca essa ajuda? Você vai ou num psicólogo ou você vai num psiquiatra. Os dois vão falar para você procurar o outro também. Então é importante consultar um médico psiquiatra e um psicólogo. O médico psiquiatra ele vai equilibrar a sua bioquímica através da medicação.
E o psicólogo ele vai te ajudar a buscar no seu passado as causas da sua depressão para que você lide com elas, desfaça os nós e consiga não ter mais as causas. Assim, não tendo mais as causas, você não vai desencadear depressão em você. E aí o remédio começa a ser retirado e você vai voltando à sua rotina normal. Obrigado por ter assistido, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas que têm essa mesma dúvida e visite o meu site ricardomaluf.com.br para mais conteúdo. E quando você estiver lá, dá uma olhada no meu programa online Eu Real, que vai te ajudar a despertar o poder do seu eu real para que você possa combater a depressão da sua casa. Até mais!